Meus amigos, a nossa exposição hoje será sobre uma evolução geral da codificação civil brasileira. Como é que eu vou construir essa exposição com os senhores? Muito simples. Eu vou primeiro, pensando naqueles que estão começando no curso, falar um pouco sobre a concepção de centralidade do direito civil. Serei breve nisso, porque são apenas 30 minutos, né? Depois disso, eu vou ter que trabalhar um pouco da construção do Código Civil 16, nosso primeiro Código Civil, mas numa perspectiva que analise histórica, técnica e ideologicamente. Depois, vou verificar isso na perspectiva de compreender esse tema. Vamos ver até onde o microfone vai? Compreender esse tema. Também vou lá no fundo tomar café com o pessoal, né? Mas acho que aqui o microfone vai dar, então tem que parar aqui. O pessoal ficou aliviado, né? Nesse ponto, compreender as formas de modificação da codificação civil brasileira, as tentativas de modificação, para chegar no Código Civil de 2002, o nosso vigente Código Civil, pensando aí sim naqueles que estão aplicando, nos desafios que temos. Desafios por quê? Porque o Supremo tem 2 semanas decidiu novamente sobre essa questão da união estável e do casamento, dos efeitos sucessórios. Nós estamos com mais uma matéria que decorre de tudo que eu vou falar. Deu para entender direitinho? Então é isso que ele vai falar. Meus amigos, vamos compreender primeiro um pouco sobre o direito civil. Eu sou um apaixonado pelo direito civil. Eu gosto muito do direito civil. Foi naquela noção, aquele bordão, o meu primeiro amor. Meu amor que eu me descobri no magistério, né? Pablo, meu parceiro, foi meu aluno, né? Eu sou apenas 3 anos mais velho do que ele, né? Mas parceiro de livro, por gentileza. Sem nenhum problema. Entende? Mas, só para registrar. Nesse ponto, eu tive... Direito civil sempre foi a minha praia. Eu gosto. As pessoas acham estranho que eu sou juiz do trabalho há 22 anos. Eles dizem, você é juiz do trabalho, por que você fez concurso ao direito civil? Porque eu quis ser fiel ao meu amor. Entende? E aí, nesse ponto, é algo a se trabalhar. E como juiz do trabalho, eu aplico o direito civil, né? E é preciso entender bem esse tema. Por quê? Começam as frases. Porque o direito civil, tradicionalmente, sempre foi o direito. O direito sempre foi o direito civil. Se os senhores estudantes conversam com um professor de história do direito, de direito romano, nas primeiras cadeiras, eles vão dizer tranquilamente que direito romano, o que é que você estuda mais a fundo? Contrato, propriedade, família, direito civil. Os institutos básicos dos primeiros ramos das relações jurídicas que trabalham com a autonomia da vontade, direito civil. Tudo que no passado era a origem do direito, o direito civil. Isso nos dava uma perspectiva um tanto meio arrogante. Essa arrogância dos professores ou operadores do direito no direito civil não é algo isolado. É o que decorre até de uma concepção histórica. Vale a pena, o pessoal que está começando o curso, anote, né, a frase atribuída a Napoleão, do Código de 1804, com Napoleão, que é o Código Civil francês até hoje, né, a ideia de que todo o direito está no Código. Depois do Código Napoleão, não há mais direito. Por quê? Porque a ideia de um código construído tecnicamente que abrangeria tudo aquilo que é importante. Da mesma forma, o BGB, o Código Civil Alemão, até hoje, de 1896, né? E note que eu falo de códigos do século XIX que ainda estão vigentes. Isto aqui, puxa uma nota de rodapé para que você aprenda a filtrar os seus ouvidos quando algum imbecil no Congresso Nacional quer mudar um texto legal porque diz que está velho. Quer mudar a CLT porque diz que está velho? Não. Quer mudar a CLT porque quer quebrar os direitos trabalhistas do Brasil. Então, é preciso compreender que códigos são feitos para durar. Lei não é a temporada da moda. Falando como um homem assumidamente feminino, lei é o pretinho básico que não sai de moda. Em 1896, o Código Civil Alemão, por exemplo, construiu isso para quem tem minha idade para cima, ou seja, só os homens, todas as mulheres aqui têm menos de 22 anos, está claro. É evidente isso, eu estou vendo aqui, todas muito novas. Companheiro, vou pegar você de minha vítima, tá? Companheiro, congressista Joaci, a partir desse momento, eu sou seu mestre Jedi e você é meu padawan. E eu vou lhe ensinar algumas coisas. Aprenda comigo. Nós, homens, envelhecemos. Elas
se aperfeiçoam. Então, neste ponto, o que acontece com o Código Civil alemão de 1896, uma referência para nós? O Código Civil começava com um livro específico de hermenêutica. A introdução ao Código Civil. Claro, para quem estudou o Código Civil 16 sabe que tivemos a mesma coisa, né? Uma norma dentro do Código, não era um decreto afastado foi no Brasil posterior, depois explico isso. Uma norma dentro do Código que trazia regras de superdireito, regras de hermenêutica, regras de vigência, validade e eficácia, que não eram regras do direito civil, do Código Civil, mas estavam no Código. Por quê? Porque o direito era o direito civil. Então, essa concepção de centralidade do universo normativo era própria do direito civil. E isso não é estranho. Não é estranho. Para quê? Para imaginar que queríamos um Código Civil no Brasil. Falamos de Brasil a partir de 1500? Não, 1500 já era colônia, depois vice-reino e tal. 1822, Brasil independente. Nossa primeira Constituição, 1824, Constituição Imperial, está lá escrito: Brasil terá um Código Civil e um Código Penal. Vai ter o ramo de direito de verdade e o subramo também. Sem problema. Sem problema. Beleza, ótimo, vamos ter. Por quê? Porque o direito civil, né? O direito civil. É difícil ser modesto quando você é o melhor. E aí, nesse ponto, diria o Garfield, né? Nesse ponto, nós temos um sistema, queríamos um código. E tentamos. Tentamos ter um código. Tentamos ter um código. E não conseguimos. Faça-se o registro de diversas tentativas, né? Uma delas, inclusive, de um baiano, Augusto Teixeira de Freitas, que inspirou e muito o Código Civil argentino, aqui pertinho de vocês, né? Na sua amizade com Vélez Sarsfield, o maior jurista argentino, civilista do século XIX, né? Que inspirou a expressão pessoas de existência ideal, pessoas de existência real, que são usadas no direito argentino, são de Teixeira de Freitas, são do século XIX, um rigor técnico. Mas não conseguíamos ter um código. Não conseguíamos ter um código. Chegamos a uma situação até meio surreal. Pode subir aqui? Meio surreal. Que situação surreal era essa? O fato que a gente queria ter um código, não conseguia fazer um código, precisava de uma codificação civil. Quer que eu pose para a senhora? Quer uma codificação civil e fazia o quê? O quê? Pegamos as ordenações, que era o direito civil português, transformamos o nosso direito brasileiro. As ordenações filipinas, manuelinas e alfonsinas. Ótimo, todo mundo que estudou história lembra disso, história do direito. O nosso código, não tínhamos código, eram as ordenações. Lindo, maravilhoso. Chegamos ao tal grau de surrealismo, porque ele não conseguia fazer um código, que Portugal fez um código, revogou as ordenações, e as ordenações continuaram sendo direito positivo no Brasil. É estranho mesmo. Para você que está começando o curso e ainda está naquela fase assim, não é mentira. Não, é verdade. Nós aplicamos no direito brasileiro um direito revogado em outro país. Sim, sim, sim. Tentamos uma codificação e não conseguimos. Porque eu tenho que andar rápido por causa do tempo, né? Nossa penúltima tentativa no Império foi do professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito Recife, Coelho Rodrigues, 1894, apresentou um projeto. É preciso registrar historicamente que nós já tínhamos um Código Comercial desde 1850. A importância do direito comercial na sua experiência codificadora era, sem sombra de dúvida, algo que não poderia ser desprezado. Coelho Rodrigues fez um projeto extremamente técnico, mas que, como ele tinha simpatia ao Império, criou velocidade 5 nele. Ou seja, foi excluído. E aí, continuava sem código. Queríamos o código de... O pessoal lá do subramo, do direito penal, teve, inclusive, o primeiro Código Penal em 1890, e nós nada. Claro, já era república, mas nada. E aí, o último foi um colega de Coelho Rodrigues. As datas aqui são importantes para o contexto que eu vou falar. Um colega de Coelho Rodrigues chamado Clóvis Bevilacqua.
Clóvis Bevilacqua era professor de Direito Comparado da Faculdade de Direito Recife. Professor de Direito Comparado, tinha essa disciplina, tinha. E era extremamente importante, perceba que a gente não tinha um direito positivado, assentado. Isso era muito importante. E colega de Coelho Rodrigues, o que é que Clóvis Bevilacqua faz? Aproveita o projeto anterior, adapta, vê o que já tinha sido criticado. Meus amigos, lembram, nós estávamos numa época diferente, não tinha a facilidade de comunicação que tínhamos hoje. É tudo na cartinha. Então, apresentou um projeto que já tinha sido testado por um colega seu, proximidade de comunicação. Apresenta em 1899, esse projeto anda, dorme, anda, dorme, anda, dorme, anda, dorme. Neste andar, sofre, esse registro é importante, aperfeiçoamentos filológicos, aperfeiçoamentos gramaticais. Notadamente, olha a minha baianidade aqui, meu orgulho da baianidade, né? De 2 baianos, um senador pelo Rio de Janeiro, muito conhecido, Rui Barbosa, baiano, e o professor dele de português, Carneiro Ribeiro, lá senador pela Bahia, fazem a famosa, procurem meus alunos. Eu falo meus alunos, porque eu digo, para quem é professor hoje, né, como ser professor hoje é mais difícil no passado. Porque no passado você tinha os estelionatários, que ficavam fiados no Magister Dixi, falava e o aluno acreditava. Hoje não. Eu estimulo meus alunos a ir com tablets para a sala e testar tudo que eu falo. E aí nessa hora eu digo, procura aí no Google, o oráculo dos Delfos, réplica e tréplica, para você entender que eu não estou blefando. A famosa réplica e tréplica de Rui Barbosa e Carneiro Ribeiro, literalmente esquartejando o texto do código, termo por termo, vírgula por vírgula, para chegar ao Código Civil de 16, vigência a partir de 1º de janeiro de 17. Por que eu falo isso? Para fazer um registro de honestidade. O Código Civil de 16 é um dos grandes monumentos legislativos que o Brasil já produziu. O Código Civil de 16 foi um dos grandes códigos da humanidade, comparável ao Código Civil francês de 1804, ao também já citado Código Civil alemão de 1896, comparável ao Código Suíço de Obrigações, esse já revogado, mas um dos grandes códigos. Estou elogiando, está todo mundo percebendo que eu estou elogiando? Do ponto de vista técnico, para quem como eu ensinava direito civil ainda na vigência do Código Civil 16, eu posso dizer com absoluta liberdade que o Código Civil 16 estimulava a interpretação literal. Porque ele tinha um cuidado, uma preocupação que eu tenho de ser honesto com vocês. O Código Civil de 2002 não é tão perfeito. O Código Civil de 2002, às vezes, é momento de orgasmos múltiplos dos professores de civil, para a gente poder dar uma brincadeira na sala de aula, para poder dizer, óbvio que não pode ser interpretação literal. Quer ver? Vou dar um exemplo só. Depois vocês dêem uma olhada no Google ou dêem uma olhada no meu livro. Parte de sucessões. Na parte de exclusão da herança, indignidade, deserdação. Vamos pensar o caso, Susana von Richthofen, para ficar mais fácil, para fazer uma referência histórica de associação rápida. Está lá escrito Zorra é palavrão aqui? Zorra é palavrão aqui? Não. Está lá escrito na zorra do código. Eu tenho que perguntar que tecla SAP é automática, né? Você vai ser meu tradutor online. Como eu já se identificou no olho de cara, já se gostou de cara, você vai ser minha vítima. Sabe que intimidade para falta de respeito é um beicinho de pulga. Então lá vai. Olha lá, então daqui, peguei você, aqui ó. Tá lá escrito. Pega aí no livro de sessões. Será excluído da herança o herdeiro que tiver atentado contra a vida em homicídio doloso consumado contra o autor da herança, vírgula, desde que este não tenha perdoado. Como assim? Professor,
Nova fonte do direito, uma mesa redonda, um copo d'água, e eu dizendo, saia desse corpo, espírito imundo! Não é mesmo? Interpretação literal aqui não dá, né? Baby, 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 diria Justin Bieber. Não. É preciso entender que, obviamente, o texto deve ser interpretado. Alguém quer atentar contra a vida e que tenha se consumado, mas antes de se consumar o evento mortis, tenha tido possibilidade de uma manifestação de vontade idônea do autor da herança para dizer, papá. Pô, claro, é tão óbvio que a interpretação literal fica ridícula. Não podia melhorar esse texto, evitar essa banana? Não podia evitar esse texto e fazer essas besteiras do 1729, lá do Código Civil, a ideia do 1829, a ideia da sucessão, da herança e do cônjuge. Pô, velho, faz uma operação matemática tão difícil. 10 minutos. Estou no início. Vou lá. Que não dá. O Código Civil... Me dá mais 10. O Código Civil de 16... era um código que não tinha essas erratas, não tinha essas furadas, não tinha. Eu elogiei, deu para entender que eu elogiei? Pessoal do fundo, entendeu que eu elogiei o Código Civil 16? Movam-se, levanta o braço aí. Muito bem, ótimo, ó, tchauzinho assim, eu sou baiano. Ótimo, eu elogiei. Só que o Código Civil 16 era um código de uma outra época. Era um código, a expressão não é minha, da professora Judite Martins Costa, o Código Civil 16 só se preocupava, e nesse mundo cada vez mais importante de lugares de fala, só se importava com 5 personagens, com 5 homens. O pai de família, o proprietário, o possuidor, o testador e o contratante. Se você não se enquadrasse em nenhum desses 5 perfis, que queime no mármore do inferno. Mulheres poderiam passar o Código Civil, poderiam passar a sua vida toda e não adquirir capacidade plena. Perceba, nascia absolutamente incapaz, completava 16, relativamente capaz, se cometesse o despautério de casar antes dos 21, o que era muito comum na época, saía do jugo do pai para o jugo do marido. E esta zorra só mudou com o Estatuto da Mulher Casada em 62. Faça as contas nos dedinhos. Você não sabe fazer conta, você fez direito. Se você soubesse direito, você talvez não fizesse. Se você vai fazer conta, você não fizesse direito. Então você conta nos dedos. Sabe, Eliana? Meus dedinhos. Vá lá, conte nos dedos. Que eu estou fazendo a piada para você perceber. Isso é simbólico. O Código Civil de 16, por mais tempo, excluiu a mulher do que garantiu sua autonomia. E não é só mulher. Filhos havidos fora do casamento, queime no mármore do inferno. Você lembra da expressão dos filhos bastardos? Filhos espúrios. Porra é palavrão, né? Não pode falar porra aqui, não. Então, zorra, o código excluía. O código discriminava. Casamento que não fosse da Igreja Católica Apostólica Romana. Claro que brasileiro dava jeito, né? Aqui em Santa Catarina é mais fácil aí. Ia todo mundo ali para o Uruguai, divorciava, né? Ou casava na Igreja Católica Brasileira, fora casar em outra religião. Mas perceba, essas coisas só foram ser mudadas com o tempo. O Código Civil 16 era um código excludente. E um código como esse não podia mudar, não podia ficar. Não dava para ficar com um código desse. Não dava. E pouco a pouco ele foi sendo mudado. Eu vou acelerar, tá? É homenagem à menina. Porque baiano tem 3 velocidades na lenda, né? Lento, muito lento e Dorival Caymmi. A minha geração é rápido, trio elétrico e Ivete Sangalo. Já estou entrando, já liguei Ivetão. Meu amigo, o que é que acontece? O fato é que esse sistema que formalmente permitia a exclusão, pouco a pouco teve que ser modificado. E o Código 16 foi sendo modificado aos poucos. É preciso fazer esse registro. Os prazos de prescrição foram sendo modificados, né? Nesse ponto a gente pode falar no próprio lei de introdução ao Código Civil brasileiro, depois dessas coisas brasileiras, uma lei para mudar o nome da lei, mas a lei de introdução é um decreto-lei dos anos 40 que substituiu a parte inicial do Código, que era igualzinho ao Código Civil alemão.
Nós tínhamos, dentro do Código Civil 16, uma introdução ao direito civil, uma introdução ao Código Civil com norma de hermenêutica. Nós temos o advento do Estatuto da Mulher Casada, em 62. Nós temos alguns elementos, vou antecipar, de um fato que o pós-guerra, e pensando que meu pai saiu de Santa Catarina no momento da guerra, né, que o pós-guerra veio nutrir. São dois fenômenos complementares. Um, que é a ideia da inserção de valores no ordenamento, né? Professores de ED, às vezes, realmente têm momentos orgásmicos com a teoria pura do direito, mas não faz sentido imaginar um sistema que não tenha valores, porque gente neutro não é marca de gente, é de detergente. Então, a ideia de incorporação a valores, ao ordenamento, gerou o fenômeno que hoje, qualquer macaco amestrado com QI abaixo de ameba, com o pé nas costas, ensina, que é a constitucionalização do direito. O fenômeno da constitucionalização do direito não é só um fetiche com a Constituição. Não, é estabelecer que aquilo que no passado era apenas uma petição de princípios abstrata tenha concreção, tenha força normativa para evitar um holocausto nazista. E, ao mesmo tempo, um fenômeno paralelo que era o apogeu dos microsistemas jurídicos. Ou seja, determinados ramos, lembra que eu falei? Civil e penal. Estão me prestando atenção em mim? Civil e penal. Criciúma, Joinville. Peguei a plateia? Não. Ó, vai falar do Avaí, do Figueirense. O Bahia e Vitória. Entende? Assim, é preciso entender que gosto não se discute, se lamenta. Mas nós tínhamos esses dois sistemas e, de repente, saem desses sistemas novos sistemas, com normatização própria, legislação própria, doutrina própria e autonomia didática. Primeiro que sai é o direito do trabalho. O direito do trabalho ganha autonomia do direito civil. Quando eu falo de Orlando Gomes, um maior jurista do século XX, pelo menos lá na Bahia, né? Orlando Gomes, a tese de cátedra dele para a cadeira de direito civil foi a Convenção Coletiva do Trabalho. Porque direito do trabalho é direito civil. Mas não é só direito do trabalho, não dá tempo para fazer isso. É a ideia especificamente de outros ramos. A gente vai falar do Código de Menores, que depois vai ser substituído pelo ECA. Nós podemos trabalhar... Quem ensinava, como eu, nos anos 90, direito civil, não ensinava contratos pelo Código. A gente estava para a lei de locações. Que era anteriormente a lei do inclinato, lembra disso? Que mudava todo ano, era uma confusão. Parecia carnaval, né? Mas não somente isso. A própria noção pós-88 do Código de Defesa do Consumidor, de vários microsistemas jurídicos que estão aos poucos ganhando espaço. Hoje, eu no mestrado, doutorado, eu trabalho, por exemplo, interfaces de direito e arte. Eu tenho um colega professor que trabalha direito animal, outro trabalha direito digital a ponto de defender a personalidade jurídica do robô. As pessoas nos olham como se fôssemos loucos, e talvez sejamos, e isso não importa. Pode ser que daqui a 20 anos, quando um dos jovens que está estudando aqui esteja palestrando, esteja falando sobre essas loucuras como algo assentado. E a sociedade está fluindo muito mais rápido. Chegamos ao ponto, e eu dizia isso, que não precisávamos de um novo código. Que não precisávamos de um novo código. Poderíamos ficar com o Código Civil 16, esse código careta, excludente, terrível, machista, patrimonialista, desde que tivéssemos sempre o filtro da Constituição. Mas esse negócio do filtro da Constituição é complicado. É complicado. Eu digo com isso liberdade. Eu sou juiz há 22 anos, professor há 21, e é complicado. Muito complicado. Porque as pessoas não querem estudar direito, não querem cuidar com cuidado de ourives e querem simplesmente aprender palavras mágicas. E isso é terrível. Às vezes, é claro que eu cortei o cabelo, né? Eu me olho no espelho e eu digo, eu parecia, quando eu tinha cabelo grande, era mais magro, o professor Snape de Hogwarts.
né? Agora eu estou parecendo o Jimmy Fallon do Saturday Night Live. Mas quando eu era bem gordo, usava óculos e o cabelo Chanel, era a cara do Seu Beisola, né? Mas, voltando à minha faceta Snape, quando eu ensinava a defesa da arte das trevas em Hogwarts, eu ensinava aos meus alunos, Hermione, Rony, Harry, até Draco Malfoy, eu ensinava Cruciatus, Spector Patronum, Avada Kedavra. Parece um professor de direito constitucional que eu conheço. Porque para ele tudo se resolve com as palavras mágicas de defesa da arte das trevas. Só muda as palavras. Isso aí se resolve como dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade. Isso parece, sabe o quê? Aluno de graduação, porque formando é terrível. Formando é terrível. Mas tem uma coisa pior do que formando. É o aluno que terminou IED 1. O aluno que termina IED 1, ele pega uma decisão do Supremo e digo: Data Vênia decidiria diferente. Com as palavras mágicas. Direito não é isso. Direito não é isso. Eu sou alguém partidário de um direito ensinado de forma leve, mas sem abrir mão da profundidade. E isto é complicado. Vou dar um exemplo. Vou omitir o nome da professora, porque é muito conhecida. Foi minha professora no mestrado da PUC. Eu estou lá conversando com ela, professora que eu adoro, a amo de paixão. Já pedi em casamento umas 4 vezes. Ela não me aceitou, né? Fazer o quê? Sou um rejeitado. E aí, a gente falando, meu padawan, você se lembra do artigo 178, parágrafo 1º do Código Civil 16? Era uma delícia para provocar os alunos. Da aula de noite, eu jogava isso na sala para acordar o pessoal. Para quem não lembra, o artigo 178, parágrafo 1º do Código Civil 16 dava ao homem um prazo de 10 dias para devolver a mulher depois do casamento, caso ela já tivesse sido deflorada. Era um caso típico de vício redibitório, defeito no produto, alguma coisa assim, não é? Claro, uma norma chauvinista, machista, e eu com esse meu discurso dizendo: isso é um absurdo, professora, isso não pode ser, isso não é aceitável. E eu falava em sala de aula, né? Com esse meu jeito entusiasmado, né? Aí ela chegou para mim assim: Pamplona, você acha mesmo que está revogado? Eu digo: professora, claro. A igualdade de homens e mulheres, aquela coisa assim, o novo contexto social, não sei o quê. Pamplona, será que com a igualdade das mulheres da Constituição de 88, será que não poderíamos dar uma interpretação de que a partir de 88 a mulher pode devolver o marido no prazo de 10 dias? Desculpe, eu jogo vôlei, né? Levantou para eu cortar. Professora, 10 dias devolve se não for mais virgem ou se foi deflorado? Porque se você vai fazer uma interpretação rasa de um texto, aí você está pedindo para tomar porrada. Está pedindo para você não vai. Você vai fazer igualdade. Peraí, velho, compreenda o contexto. Texto sem contexto vira pretexto. Você precisa entender o que você está falando. E isso era a nossa vida pós-88 com o Código Civil 16. A gente defendia uma interpretação mais abrangente, mas não dava. E aí, já estou chegando no código. Aí, é que ali está faltando 1 minuto e meio. Nesse ponto, o que é que acontece? Nós poderíamos ficar sem um código, sem um novo código, ficar com o código velho com a nova Constituição. Mas não é fácil. E ter um código único, ajuda na ideia da nossa tradição judaico-cristã. A gente quer um livro, a gente quer um volume único.
Cristiano, né? Cristiano. Cristiano, a gente quer um volume único. Quer um volume único. A gente quer a Bíblia, a gente quer o Torá, a gente quer o Alcorão, a gente quer os livros dos Espíritos, a gente quer as cartas de Ellen White, a gente quer o livro para filtrar a nossa vida. E vemos, não dá tempo de trazer todo o aprofundamento, todas as discussões, mas, eu bato papo com vocês na hora dos autógrafos, mas, faço selfie, faço tudo, não tem problema nenhum. Né? Aí o que é que acontece? Depois de várias tentativas, foi apresentado o projeto 69, reapresentado 71, 75, finalmente apresentado, coordenado por Miguel Reale, com uma comissão de juristas, cada um fez um dos livros, e a função de Miguel Reale, como coordenador, e ele não era jurista, ele era filósofo, era da unidade principiológica. Vocês viram eu elogiando a técnica do Código Civil 16? Elogiei. O Código Civil 2002 não tem a mesma técnica. Mas o que lhe falta de técnica no apuro gramatical lhe sobeja de valores, lhe sobeja de princípios. E esse é o código que eu defendo. Para arrematar, eu preciso trabalhar o código, e a expressão não é minha, é de Miguel Reale, quando falava que o código era a constituição da vida privada, numa perspectiva de 3 princípios. Isso. Vamos começar pela ordem alfabética. Eticidade. Eticidade. Uma preocupação paranoica com boa fé. Perceba que no meu tempo de criança, de um direito, estudar boa fé era estudar um conceito abstrato. No máximo, estudar boa fé em direitos reais, para boa fé subjetiva. A ideia de boa fé como princípio, como força normativa, está repleto no código. E, meus amigos, nesse momento em que esse país está um caos, em que as pessoas não conseguem enxergar os horizontes, senão numa disputa de um jogo de futebol entre mortadelas e coxinhas, e que as pessoas não conseguem mais sequer conversar uma com as outras, porque se você fala alguma coisa, o indivíduo já lhe taxa. É difícil compreender isso, porque independente de você ser mortadela ou coxinha, só não seja pamonha. Porque você não é pamonha. E se você não é pamonha, é óbvio que você defende a boa-fé. É óbvio que você defende a eticidade. Então, neste ponto, entendi. Neste ponto, eticidade está lá. Já vai. Manda uma moça bonita para me derrubar. Me defende aqui, o cabeludo. Vai lá, defende aqui. Okay. Nesse ponto, 4 minutos. 3. Castro Alves, antes de morrer, disse: ó Deus, dê-me 2 anos para escrever toda a poesia. Me dá 4 minutos. Obrigado. Ó, eles toparam, viu? Coitadinha. Depois eu quero tirar uma foto contigo, tá? Eticidade, o primeiro. Não dá para aprofundar os outros. Socialidade. Perceba, quando botaram a Constituição de 88, função social da propriedade, as trombetas do Apocalipse diziam que era coisa de comunista na Constituição, quando na verdade é uma concepção nova da estrutura à função. Desde Humberto Eco a gente fala isso. E aí está lá no código, função social do contrato, e eu oriento no mestrado da UFBA, função social da empresa, função social da responsabilidade civil, função social da família. Por quê? Porque o direito não é uma ilha e não pode se limitar à relatividade subjetiva na concepção romana. E o último, operabilidade, operacionalidade. A ideia de trabalhar com cláusulas gerais, conceitos jurídicos determinados. Para quê? Uma foto? Só estou terminando. Conceitos jurídicos determinados. Para quê? Para o desafio da atualização online do texto. Eu costumo dizer isso, eu sou juiz do trabalho, né? Eu tenho uma CLT de 43 e a expressão incontinência de conduta está lá desde 43. Já serviu para masturbação no ambiente de trabalho e serve para o assédio sexual de Josemar na Globo. Sem mudar o texto. Trabalhar com a técnica de cláusulas gerais é compreender que esses valores tão importantes para estar toda linkada é fundamental. Só que trabalhar com conceitos abertos não é fácil. Parágrafo 1 do 927 do Código Civil, os formandos, né? Que dá a possibilidade que o juiz verifique, no caso concreto, uma atividade para pensar em responsabilidade civil objetiva, abrindo mão do elemento anímico, culpa, é algo que é um desafio. E muito mais. E aí, nesse ponto, um grande poder.
O que diria o jurista Ben Parker? Quem é Ben Parker? O tio do Peter Parker. O tio do Homem-Aranha. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu tenho que terminar, a moça vai ter uma síncope. Mas eu quero dizer, em 45 segundos, que eu me senti a Xuxa. Foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito bom brincar com vocês. Eu estou muito feliz em voltar a Santa Catarina, eu estou muito feliz de rever amigos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não deu tempo de cantar, não deu tempo de fazer striptease, não deu tempo de fazer. Então eu tenho que dizer apenas que o Código Civil 16 era um colosso legislativo, era um grande código, mas era um código de outra época. Uma época que valorizava a exclusão. Nós estamos vivendo um outro momento. E por isso, em homenagem à moça que está doida para terminar, eu vou recitar um poema. Um poema que virou uma música da minha banda, inclusive. Mas é um poema que é um resumo da minha militância. Da minha militância. Você olha para mim, meu filho tem 12 anos. Eu tenho um casal de filhos. Marina, que é uma princesa de 16, e Rodolfinho, que tem 12, que é um estelionatário que eu tenho lá em casa. E ele, desde os 5 anos, disse para mim: pai, você é estranho. Porque você conversa com todo mundo. As pessoas conversam com você como é natural. Você para e conversa. É, filho, eu sou estranho. Por quê? Porque eu aprendi na minha missão que eu tenho que respeitar o meu lugar de fala e eu tenho que prestar às pessoas atenção. Porque alguns de vocês olhem para mim, não aqui, nós estamos em Santa Catarina, mas quando eu falo no Nordeste, menos talvez, mas aqui também. O que é que eu sou, velho? Eu sou um homem cis, hétero, branco, cristão, classe média. Eu sou um opressor. Me perdoa por você me ver como um opressor. Eu não quis ser. Mas quando eu escrevi meu capítulo sobre união afetiva, pronto, você pode focar agora. Eu redigi o seguinte poema que acabou. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês. Nordestino ou argentino. Idoso ou menor carente. Deficiente ou impotente. Crente ou ateu. Árabe ou judeu. Ubandista ou adventista. Testemunha ou kardecista. Migrante ou imigrante. Presidiário ou proletário. Bêbado ou drogado. Alcoólatra ou viciado. Desempregado ou viciado. Sou muito mais que tudo isso, senão na carne e no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar um outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua conta bancária, ou pela sua luta diária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia. Ou melhor, definitivamente, pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual é o sentido de ser gente. Obrigado.